Deus. 1 Pedro 4, de 1 até o verso de número 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, e que Ele fortaleça esta igreja, pois nós sabemos que carecemos da graça do Senhor sobre a nossa vida. Em meados do século XIX, houve uma batalha entre a Inglaterra e a Rússia, uma batalha na região da Crimeia, conhecida e localizada ali no sul da Ucrânia. É interessante que essa batalha ficou conhecida como a Carga da Brigada Ligeira. Então, em 25 de outubro de 1854, um grupo de homens da cavalaria britânica foi enviado para lutar contra as forças russas nessa região da Europa. É interessante que, infelizmente, devido a uma série de ordens mal comunicadas, a falta de conhecimento do terreno e das forças inimigas, os soldados ingleses se achavam numa situação totalmente vulnerável. Eles não tinham o armamento necessário, eles não sabiam com quem estavam lidando de forma profunda, e por isso eles, com a sua bravura, que era inquestionável, foram derrotados pelos bem preparados russos que ali se encontravam. Assim como a Brigada Ligeira precisava do armamento adequado para lidar com o seu inimigo, nós, Igreja de Cristo Jesus, também devemos estar devidamente equipados para lidar com as tribulações e perseguições que encontramos na jornada da fé. Isso só é possível quando na nossa caminhada cristã nós nos armamos do mesmo pensamento que Cristo, o nosso Senhor. E é exatamente sobre isso que Pedro fala aos seus ouvintes, que para serem vitoriosos diante da luta, diante da perseguição e das tentações dos seus dias, eles precisam ter o mesmo pensar que o Senhor Jesus Cristo. A epístola do apóstolo Pedro, a primeira epístola, é escrita a um grupo de cristãos que estão longe da sua terra natal, que se acham impossibilitados de adorar o Senhor com toda a liberdade. Eles perderam suas terras, eles perderam seus empregos, eles estão fugindo da sua terra natal, e mesmo assim eles precisam pregar o Evangelho, mesmo assim eles precisam testemunhar a fé que possuem em Cristo Jesus. Então, antes de trabalhar o capítulo 4, Pedro fala que aqueles irmãos tinham razões de sobra para adorar a Deus. A primeira razão é porque a morte de Cristo nos conduz a Deus, e nós vemos isso. Jesus é aquele que tira aquela falta de separação que por conta do pecado nós temos com o Senhor. Jesus é aquele que morre e nos dá livre acesso ao Pai, como nós cantamos nesta noite. Além disso, nós vemos que a ressurreição de Cristo
nos mostra a sua vitória. E isso é aquele gás, aquele fôlego que nós temos para pregar a justiça nesses dias difíceis em que vivemos. E por fim, Pedro, antes de chegar no capítulo 4, nos mostra que a ascensão de Cristo nos revela o seu governo sobre todas as coisas. Jesus é vitorioso. Jesus venceu a morte e submeteu aos seus pés, subordinou a si mesmo todas as coisas. Então, com essa realidade na mente, os irmãos perseguidos que estão longe da sua terra natal agora precisam se armar do mesmo pensamento que Cristo para saírem vitoriosos na jornada que os espera. Amados irmãos, entendendo que o sofrimento e a tentação continuarão a fazer parte da nossa vida até o retorno de Cristo, e que nós, diferentemente daquele exército inglês, devemos estar equipados para a batalha que nos está proposta. O tema que pensaremos nesta noite é: armem-se do mesmo pensamento que Cristo. Armem-se do mesmo pensamento que Cristo. Em primeiro lugar, armem-se do mesmo pensamento que Cristo, vivendo segundo a vontade do Senhor. Em primeiro lugar, vivendo segundo a vontade do Senhor. Veremos isso no verso 1 e no verso de número 2. Nosso Senhor Jesus é maravilhoso. Ele é aquele que abre o caminho para que nós vivamos de conformidade com a Santa Escritura. Vejam só: ora, tendo Cristo sofrido na carne. Em vários momentos da epístola, Pedro fala sobre sofrimento. No capítulo 2, versículo 20, ele fala sobre aqueles que eram escravos e mesmo diante do sofrimento, eles tinham que seguir o exemplo do seu mestre. No capítulo seguinte, capítulo 3, ele diz que é melhor sofrer por aquilo que é bom do que sofrer por fazer aquilo que não agrada ao nosso Deus. Então, aqui no capítulo 4, ele vai concluir a temática sobre o sofrimento, mostrando que o nosso Senhor Jesus sofreu na carne. Uma outra palavra aqui para carne é corpo. Ou seja, Jesus Cristo, nosso Senhor, carregou sobre si, sobre o seu próprio corpo, aquilo que era proposto a nós por causa do pecado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. E por que é importante nós pensarmos na encarnação de Jesus Cristo? Porque era necessário que ele fosse condescendente conosco. Paulo, por exemplo, quando lembra do seu apostolado, ele faz uma pequena diferenciação com os demais apóstolos, porque esses outros foram chamados de forma diferente, pois eles conheceram Jesus segundo a carne. O apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, ele diz com firmeza: combatendo os gnósticos, ou seja, aqueles que não acreditaram que Jesus veio como homem, dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Então, Cristo Jesus, o nosso Senhor, se fez homem. Ele sabe de tudo aquilo que nós sofremos, porque Ele se fez um como nós, para morrer na cruz do Calvário. Então, sabedores que Cristo sofreu na carne, aqueles irmãos precisavam se armar do mesmo pensamento que o Senhor Jesus. E a ideia de se armar aqui é de um armamento militar. Então, pensando nos humanos daquela época,
Pedro fala que aqueles irmãos não podiam se encontrar na jornada da fé de qualquer maneira. Eles tinham que ter o armamento necessário para seguir adiante, fazendo a vontade de Deus. E por que isso é importante? Talvez diante da perseguição, às vezes poderia surgir o desejo de salvar o negócio, o desejo de não perder os relacionamentos pessoais, em detrimento de honrar aquele que é vivo e verdadeiro, o Senhor Jesus. Então, a batalha devia começar onde? Na mente. Eles deviam pensar a mesma coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós temos vivido uma das eras da igreja cristã mais anti-intelectual. Então, o uso da mente na busca das coisas de Deus, aquela intelectualidade piedosa, ou seja, um conhecimento que desce para o coração e faz com que nós pratiquemos o Evangelho a cada dia, tem sido deixado de lado. Sabe por quê? Porque o sentimento muitas vezes substitui o conhecimento, porque a experiência muitas vezes fundamenta a doutrina. E qual é o resultado disso? Pessoas que passam anos na igreja, mas que não progridem na fé. Elas acham que são suficientes com a sua experiência e com o seu sentimento de conduzir a própria vida, e por isso não progridem na fé, inclusive dão vazão à própria carnalidade. Paulo diz lá aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4, verso 18, que a mente do homem carnal é cheia de inimizade. Ou seja, aquele homem que está inclinado para o pecado, ele tem o seu entendimento para as coisas de Deus escurecido, obscurecido, de maneira que essa pessoa não pode enxergar aquilo que é pertinente às coisas de Deus. Às vezes você já deve ter ficado frio na fé, e aí você não tem a percepção correta sobre aquilo que é referente às coisas do Senhor. Então isso que acontece quando a gente deixa de se armar com o mesmo pensamento de Cristo. A gente não tem aquela sensibilidade da palavra, a gente não tem aquela palavra pronta para aconselhar alguém que carece do Evangelho, porque a gente está morno, porque a gente está distante daquilo que Deus tinha preparado para nós. Se você busca conhecer a mente de Cristo com coisas estranhas, aquilo que Deus ordenou soberanamente, você está em pecado. Não busque em sonhos, não busque em revelações ou coisas desses falsos profetas na atualidade, aquilo que Deus escreveu na sua palavra. Busque a palavra de Deus, meu irmão, porque será lá que você será fortalecido a ter o mesmo pensar que o Senhor Jesus. A Bíblia foi escrita num período de 1400 anos, por cerca de 40 autores diferentes. Deus preservou essa palavra, Deus capacitou homens fiéis para traduzi-la, e hoje nós a temos em mãos. Por isso, abra a Escritura dia após dia, medite nela, fortaleça-se, e assim você estará armado do mesmo pensar que o Senhor Jesus Cristo. Vejam só, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Esse texto não nos quer dizer que o nosso Senhor Jesus pecou em algum momento. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 4, verso 15, diz que Cristo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, e ele finaliza: todavia sem pecado. A ideia aqui do escritor de Hebreus é que Cristo é aquele que faz cessar o poder do pecado. Pecado, logo, não tem mais poder sobre nós. O
pecado hoje não deve mais nos escravizar, porque Cristo é aquele que rompe o poder que o pecado tinha sobre a igreja de Cristo Jesus. Além disso, essa expressão deixou o pecado, fez o poder do pecado cessar, diz respeito a uma obra consumada de Cristo lá no passado, mas que tem efeitos no tempo presente, que tem efeitos inclusive para todo sempre. E como isso se dá no nosso meio? Quando nós, por meio do Espírito Santo, somos santificados. Ou seja, é uma obra começada por Cristo, mas que tem continuidade, onde somos fortalecidos, aperfeiçoados, e tudo isso para a glória do nosso Deus. Alegre-se no Senhor, viva de conformidade com essa verdade, porque a obra de Cristo não é uma obra incompleta, mas perfeita, e tudo isso para que nós experimentemos aquilo que há de melhor para o nosso Deus na nossa vida. Isso vai se encaixar então com o que Pedro vai falar na sequência, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo, veja só, com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A mensagem que Pedro transmite aos seus leitores é essa: aquilo que Cristo fez é maravilhoso. Armem-se com essa realidade e não vivam mais para si mesmos. Ele fala aqui sobre a ideia de brevidade da vida. O nosso tempo neste mundo, ele é curto, tempo que nos resta. Estamos de passagem neste mundo, e é por isso que o cristão não deve caminhar desapercebido, distante das coisas de Deus, despreocupado, sem aquela sensibilidade para com as coisas do Senhor. A igreja aqui, por exemplo, tem se reunido para quê? Para orar pelo trabalho, para almejar coisas maiores e melhores, para ter o desejo de ver o Evangelho sendo pregado nesta cidade. Faça-se presente, coloque-se em oração com os irmãos, seja assíduo, leia a Escritura, pergunte, estude a palavra, e assim você irá se armar com o mesmo pensar que Cristo Jesus. Não faça corpo mole para as coisas do Senhor, porque assim, meu irmão, você estará diante de um maravilhoso banquete que o próprio Deus te dá, que é a sua palavra. Arme-se do mesmo pensamento que Cristo Jesus. Ter de sofrer pela hostilidade do mundo é um indício seguro que a grande ruptura foi realizada. Isso um grande homem de Deus do passado nos diz. Então, isso nos mostra que viver segundo a vontade de Deus não é um caminho fácil. Você vai precisar dispor de mais tempo, meu irmão. Você vai precisar organizar a sua agenda de uma maneira melhor para orar pela sua família, para orar pela sua igreja, para participar dos trabalhos, mesmo depois de um dia cansativo, onde você trabalha, depois de ter feito as suas coisas para a sua família. Mas tudo isso é necessário para o seu progresso na fé. Tudo isso é necessário para você viver segundo a vontade do Senhor. Você já deve ter escutado a respeito do cavalo de Troia. Na história, a gente não sabe se é verdade ou mito, mas isso não vem ao caso. Mas é falado que os gregos por muitos anos batalharam com os troianos. Depois de um ato de traição de Troia, os gregos eles juntam o seu exército e vão com seus milhares de navios para a cidade de Troia. Lá eles desembarcam e são humilhados pelos troianos. Eles perderam uma batalha de forma avassaladora. Todavia, os gregos eles tinham uma ideia. Eles deixaram ali um cavalo de madeira com um grupo de homens do exército dentro, pensando o seguinte: vai que os troianos aceitam esse presente
E pensando então ter recebido uma gentileza dos que haviam sido derrotados, os gregos, os troianos pegam aquele cavalo, colocam no meio da cidade e no decorrer do dia passam a celebrar a sua vitória. De noite, todo mundo cansado da festa, aqueles gregos saem daquele cavalo de madeira e destroem aquele império de dentro para fora. Nós, como cristãos, somos chamados a lutar contra as paixões do tempo presente. Nós não podemos ser pegos por esse cavalo de Troia da nossa época, que no caso são os nossos desejos enganosos, que muitas vezes se apresentam como uma festividade, mas na verdade querem nos destruir de dentro para fora. E por isso o cristão deve estar vigilante e armado com o mesmo pensar que Cristo Jesus. O cristão deve estar pronto a sofrer a ponto de deixar o pecado e viver segundo a vontade de Deus. E talvez você até me diga: pastor, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho força. E isso é verdade, meu irmão. Mas saiba que esse processo de quebrar, de romper com o pecado, já foi conquistado por Cristo. Amém. A nós cabe confiar na sua obra e sermos vitoriosos, não pela nossa força, mas pela força do Espírito Santo que habita em nós e nos dá as armas corretas para seguirmos adiante. Além de se armar com o mesmo pensamento que Cristo para viver segundo a vontade de Deus, em segundo lugar, arme-se do mesmo pensamento que Cristo, contrastando os que não temem ao Senhor. Em segundo lugar, arme-se do mesmo pensamento que Cristo, contrastando os que não temem ao Senhor. Veremos isso no verso 3 e no verso de número 4. Pedro relembra os leitores de sua carta que eles passaram um bom tempo vivendo em pecado, sabe? Aquela vida separada de Deus, aquela vida pregressa. Todavia, isso ficou para trás. Vejam, verso 3: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. A palavra aqui para gentios se refere a pessoas de outras nações, que muitas vezes não se importavam em praticar aquilo que é pecaminoso. E Pedro está falando: olha, isso ficou para trás. Vocês hoje estão numa nova vida e por isso vocês precisam ter um procedimento que agrada ao Senhor. Assim, ele ilustra essa verdade dando-nos uma série de pecados que ficaram para trás. Vejam só, o primeiro deles é dissoluções. Essa palavra está realmente no plural e se refere àqueles desejos incontidos de luxúria, de iniquidade, porque os gentios desprezavam a palavra e almejavam viver conforme os desejos do seu coração, distantes do mandamento do Senhor. Quando a palavra concupiscência, Pedro está se referindo àqueles atos imorais, ou seja, todo tipo de pecado que nasce do coração do homem. E Deus é muito enfático ao condenar aqueles pecados voltados à área sexual. Deus tem um certo cuidado em tratar de uma forma mais séria com esses pecados que destroem famílias, que trazem vergonha ao reino de Deus, e nós assim devemos também tomar cuidado. Na sequência, Pedro fala daqueles que se envolvem com borracheiras, ou seja, embriaguez. Por que a embriaguez é tão perigosa? E as pessoas daquela época, elas tomavam muito vinho, porque a embriaguez dá vazão a comportamentos que desagradam a Deus, a palavras que desagradam a Deus, a pensamentos e olhares
que desagradam ao nosso Deus. A pessoa fica como fora de si, e por isso Pedro, mais uma vez, tomem cuidado com esse tipo de pecado. Ele continua falando sobre a orgia, e nós vamos entender melhor o que significa a orgia. Naquele período havia uma procissão noturna e desordeira, onde as pessoas caminhavam de casa em casa, cantando, dançando, tocando músicas e chamando os seus amigos e colegas a festejarem em homenagem a Baco e também a outras divindades da sua época. Hoje a gente tem uma festa assim, que é o nosso famoso carnaval. Nosso, né? Da cultura brasileira, famoso carnaval, que as pessoas assim participam. Ele também fala sobre bebedices. A bebedice aqui não é você estar embriagado, mas você estar num ambiente propício para que isso aconteça. Não sabe aquele cristão que ele é muito ingênuo, que ele está num ambiente que traz escândalo, que não lhe é propício estar, e ele está ali como se aquilo não fosse prejudicial à sua vida cristã? É isso que Pedro está falando. Basta no tempo que você está naquelas festas de família, onde tem embriaguez, onde tem coisa que não agrada a Deus, aquela festa da faculdade, onde você sabe que haverá pessoas se drogando, pessoas fazendo aquilo que não agrada a Deus. O cristão é aquele que está atento para não voltar às suas antigas práticas. Por fim, ele fala sobre detestáveis idolatrias. E sabe por que esse pecado vem por último? Porque ele é muito sério, pois concede aos ídolos aquilo que é pertencente ao Senhor, que é fidelidade, que é a glória, que é o serviço de maneira geral. Então, por trás de todos os tipos de ídolos está um poder contrário ao nosso Deus. E nós então devemos tomar cuidado. Por isso que na Bíblia, normalmente, idolatria vem associado a algum tipo de condenação da parte do Senhor, porque é algo sério. E o cristão, ainda que não adore a uma imagem de escultura, deve tomar cuidado e analisar para ver se não está levantando um ídolo em seu coração. Não precisa ser uma imagem de escultura. Às vezes, você é aquela pessoa que troca o horário do culto por qualquer coisa que surge. Chegou uma pessoa na sua casa, ao invés de trazê-la para a igreja, o que você faz? Deixa de vir para a casa do Senhor, meu irmão. Não pode ser assim. Às vezes, você é aquela pessoa que ama a sua família mais do que a Deus, dizendo, eu consigo viver sem Deus, mas sem o ente querido não. Não, meu irmão, você não é nada sem o Senhor. Deus deve ser o centro da sua, da minha, da nossa vida. Às vezes, o ídolo aqui é o seu trabalho. Quando você não tem tempo para participar da comunhão na igreja, quando você não tem tempo para fazer a obra do Senhor, sabe, aquela obra de visitação, a irmã fraca na fé, sabe, aquela obra de visitação, alguém que está recém chegando à igreja, o seu trabalho está acima do que? Da obra de Deus, e por isso pode se tornar um ídolo. Então, amados irmãos, sejamos cuidadosos com esta questão. Nos Estados Unidos surgiu uma triste história de uma mulher que ficou conhecida como Maria Lixo. E essa mulher vivia vestida de trapos, num cortiço, ela se prostituía, ela se alimentava do que achava pela rua, e uma situação totalmente complicada. Até que um grupo de pessoas bem intencionadas conseguiram interná-la num hospital psiquiátrico. Muito bom, graças a Deus por isso. Só que uma equipe de reportagem foi até a casa dela para saber, o ambiente que ela vivia. E ali eles descobriram no meio daquele lixo uma grande surpresa. Ali havia ações e certificados que somados valiam
milhões e milhões de dólares. Uma mulher, uma condição de partir do coração, que mesmo sendo rica, vivia na pobreza. Aplicando a nós a exemplos ainda mais trágicos, pessoas que mesmo sendo ricas, subsistem no lixo. Se você é controlado pela luxúria, pelo ódio, pela inveja, pelo orgulho, pela impaciência, pela amargura, pela frieza espiritual, você está decidindo viver no lixo do pecado, no lixo do mundo, ao viver as riquezas do Evangelho. E é nisso que nós precisamos tomar cuidado. Mas pastor, eu sou louco na fé. Pastor, é difícil porque há muitos pecados que fazem guerra contra mim. E isso é verdade, irmãos. Há pecados que nos acompanharão até o final da nossa vida, mas nós devemos entender que é um passo de cada vez. Nós devemos ser perseverantes e entender que a vida cristã exige o quê? Um progresso contínuo, e tudo isso na presença do nosso Deus, onde Ele nos santifica, onde Ele nos agracia, e assim aqueles pecados de estimação que não deviam existir são trocados pelo fruto do Espírito, são trocados por fidelidade ao Senhor, por perseverança, por ousadia, por temor ao Senhor, vida de oração, e tudo isso para a glória do nosso Deus. Diante disso, as pessoas acham estranho o nosso procedimento, verso de número 4. E a ideia aqui é de trazer irritação, estranhamento. É uma situação totalmente complicada. Então, é por isso que eu sou difamado no meu trabalho por não mudar a nota fiscal. Exato, meu amado irmão. É por isso então que eu sou alvo de piadas entre os jovens por me guardar puro para o meu casamento. Exato, meu amado irmão. É por isso que numa festa de família eu sou envergonhado diante dos meus familiares por carregar o meu brasão. Exato, meu amado irmão. Eles estranham o nosso comportamento, dizendo palavras que muitas vezes doem, mas nós sabemos que estamos fazendo a vontade do Senhor, sendo contrários à caminhada desse mundo, contrários àquilo que não agrada ao nosso Deus, e por isso nós devemos permanecer fiéis. Haverá um dia em que Cristo voltará. Ele voltará em grande glória, e esse corpo que luta contra o pecado será revestido de incorruptibilidade. Seremos santos, seremos retos, e assim glorificaremos a Cristo face a face, porque um dia Ele nos salvou, Ele nos tirou desse mundo do pecado, e vale a pena viver desta maneira, contrastando o mundo como sal da terra e luz deste mundo caído. Além de se armar com o mesmo pensamento que Cristo, para viver segundo a vontade de Deus, e para contrastar os que não temem ao Senhor, em terceiro e último lugar, armem-se do mesmo pensamento que Cristo, descansando na certa justiça do Senhor. Descansando na certa justiça do Senhor. Veremos isso no verso 5 e no verso 6. A verdade é que ninguém aqui gosta apenas de ouvir repreensão, né? Às vezes é necessário, mas é difícil só ouvir a parte difícil daquilo que a gente precisa mudar. Então, Pedro, ele não apenas adverte aqueles irmãos a estarem atentos às coisas de Deus, ele finaliza com uma palavra de conforto ao dizer que a luta que eles estão passando, as perturbações, as injúrias, um dia estarão diante de Cristo Jesus. As pessoas que os maltratavam com palavras, com atos, um dia estarão diante do reto juiz, dando contas de tudo aquilo
que fizeram durante o seu proceder. Verso 5: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Isso se encaixa perfeitamente com o ensino de Pedro sobre o fim dos tempos e o dia do julgamento. Ele já disse para aqueles irmãos que a salvação está preparada para nós, para revelar-se no último tempo. Ele já disse também que Deus é aquele que julga de forma perfeita, de forma imparcial, de forma justa, pois este é o nosso Senhor. Embora muitos considerem que seus atos passarão desapercebidos pelas pessoas, por Deus a coisa é bem diferente. Por Deus eles hão de prestar contas. E a ideia aqui é de contabilidade. Deus é aquele que tem na sua balança tudo aquilo que tem sido feito contra a igreja de Cristo. Sabe aquela perseguição diante de um familiar que não teme a Deus? Sabe no seu ambiente de trabalho, aquela pessoa que te pirraça, aquela pessoa que te humilha, aquela pessoa que faz piadas com você? Deus conhece, amado irmão. Deus sabe de tudo aquilo que você passa, e por isso essas pessoas darão conta disso no dia do juízo. No ano alguns anos atrás, o Brasil parou devido ao rompimento da barragem de Brumadinho. 270 pessoas morreram e houve também ali um enorme impacto ambiental devido aos rejeitos de minério que se espalharam pelos rios afora. Então, uma grande batalha judicial veio à tona. As pessoas afetadas deram início a um clamor para que a justiça fosse feita. E mesmo recebendo das empresas ali alguma aplicação, veio a aplicação da justiça, às vezes fica aquele sentimento que falta alguma coisa, que falta algo ser feito diante de todo o impacto com as famílias afetadas e também com o prejuízo ao meio ambiente. E o símbolo da justiça representa o quê? Uma mulher vendada com uma balança em uma das suas mãos e uma espada na outra. A venda diz respeito àquela que a justiça é feita sem favoritismo. A balança representa o quê? A medida correta. E a espada significa força e aplicação da justiça. Então, amados irmãos, o que isso tem a ver com nós? Ainda que o homem fale na aplicação da justiça, ainda que nós não vejamos a justiça sendo feita àqueles que perseguem a igreja de Cristo, aqueles que muitas vezes sentenciam os cristãos à morte, como foi no decorrer da semana, haverá o dia em que Cristo há de julgar aqueles que perseguem a igreja de Cristo. E essa é a nossa confiança, esse é o nosso descanso no Deus que provê sua santa justiça. Pedro nos lembra que todos hão de prestar contas a Cristo, que é competente para julgar os vivos e os mortos. Por isso, nós precisamos examinar as nossas ações para não viver de conformidade com aqueles que vão ser julgados por Deus. Nós vivemos de forma diferente porque nós cremos em Cristo e assim nós tememos ao nosso Deus. Quem há de aplicar essa justiça? O próprio Senhor Jesus. O Pai confia a Ele o julgamento, delega ao seu Filho o julgamento, e nós sabemos que Ele fará isso de maneira perfeita. Mas e a igreja de Cristo? Como é que se encontrará a igreja? A igreja se acha justificada. A igreja tem um advogado fiel. Então, quando Deus olha para nós, Ele enxerga quem? Cristo Jesus. Nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus. E assim, então, nós não seremos julgados como o mundo, porque temos um advogado
nós temos alguém que nos justifica, e tudo isso deve encher o nosso coração de grande alegria. Pois para este fim foi o Evangelho também pregado, também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. A ideia aqui do Evangelho ser pregado a mortos tem a ver com aqueles que já estão mortos, ou seja, aquelas pessoas que entenderam o Evangelho, se arrependeram e se voltaram a Cristo Jesus. Eles foram, veja só, julgados na carne, ou seja, enquanto estavam vivos, foram mortos, foram perseguidos por esses homens, mas agora vivem no Espírito, segundo Deus, por pertencermos a Cristo Jesus. Ainda que nós partamos desta vida, nós sabemos que seremos recebidos por Cristo na eternidade. Nós sabemos que estaremos com Ele até aquele último dia em que Ele há de voltar e ressuscitar os mortos para estarem com Ele, para levar a igreja de Cristo até os céus, onde serão glorificados e viverão com Cristo face a face. Por isso, amado irmão, tenha a certeza que Cristo é aquele que julgará retamente aquele que tem te perseguido, aquele que tem perseguido a igreja de Cristo Jesus. Não murmure por testemunhar a sua fé. Mas é tão difícil ser cristão. Mas é tão difícil trabalhar aqui nessa empresa com pessoas que pensam diferente de mim. Eu acho que não quero mais viver isso. Meu irmão, não faça isso. Alegre-se pelo fato de saber que Cristo foi perseguido e hoje você tem o mesmo privilégio de seguir os passos do seu mestre, e tudo isso por viver conforme o Evangelho, por viver a sã doutrina do nosso Senhor. Assim, concluindo, como aquele grupo da Brigada Ligeira mostrou a necessidade de um bom armamento para enfrentar as batalhas físicas, nós precisamos estar armados do mesmo pensar que Cristo, para lidar com a tribulação, para lidar com a perseguição, para lidar com a injúria. E Pedro nos ensina então a nos armar com o mesmo pensamento de Cristo, vivendo segundo a vontade do Senhor, contrastando os que não temem ao Senhor e, por fim, descansando na justa justiça do Senhor. Que Ele assim nos abençoe, nos fortaleça em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos então passar para o momento